Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar como que você tem aconselhado os seus filhos. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem de mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Segundo a Crônicas 22, 3 e 4 diz: a mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias e assim ela seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ela pecou contra Deus, o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram os seus conselheiros. Eu tenho visto muitos pais aconselhando os filhos com conselhos que beiram o inacreditável. Todo pai, toda mãe quer dar bons conselhos para os filhos, né? Todo mundo quer, assim, o melhor possível para os filhos. Mas eu tenho visto que os pais de hoje estão muito mais preocupados com o que os filhos vão ter do que com o que eles vão ser. Então tem muita gente hoje em dia fazendo um baita investimento na vida profissional, né, no que seria a carreira profissional do filho, então desde os estudos, né, estão lá investindo um dinheirão e não investem nada ou quase nada na vida espiritual daquele filho, daquela criança. Para começo de tudo, é bom a gente lembrar o seguinte: os nossos filhos, eles vão ter os nossos valores. Então, eu já vi bastante gente que é o seguinte: é considerado um bom pai, é considerado uma boa mãe, porque está lá dando a maior atenção para os filhos. Isso é importante, só que é mais importante do que isso a gente está buscando a Deus acima de tudo, né? E lógico, dando atenção também para os nossos filhos. Porque o que acontece? Acontece que se você não tiver nem aí para as coisas de Deus, você vai ter maus valores. Você tende a ter os piores valores possíveis quando você não está nem aí para as coisas de Deus, né? É para isso que vai caminhando a sua vida. Só que os seus filhos terão os seus valores. Então, vamos supor que, de acordo com os valores do mundo, tá, você seja considerado um bom pai e uma boa mãe. Você está lá, então, passando para os seus filhos, né, dando aquela super atenção e passando para eles automaticamente os teus valores. Então, tem muito pai e muita mãe que é considerado pelo mundo um bom pai e uma boa mãe, só que os filhos estão copiando o que eles são. Então, eu vejo muita gente bem mau caráter, né, considerado bom pai e boa mãe, mas os filhos estão ficando exatamente com o caráter dos pais. E daí, de que vale você ter dado muita atenção se os seus valores são ruins? Se você está passando um monte de coisa ruim para os seus filhos, né? Isso é o resultado de você não buscar a Deus, né? De você não colocar também o que você aprendeu, né? Do que Deus queria para você na sua vida. Eu conheço duas famílias, só para vocês terem uma noção, que os pais ensinaram para os filhos, homens, que mulheres, elas só se importam com dinheiro. Que mulher não está nem aí para o que você é, até para a sua aparência física, mulher se importa com dinheiro. Bom, é óbvio que essas duas famílias, né, esses dois pais, eles acabaram destruindo o casamento dos filhos deles, porque esses meninos então cresceram, eles se casaram, e eles destruíram o casamento porque eles olhavam para as esposas achando que elas eram pessoas que só se importavam com dinheiro. Então, eles se importavam, então, em suprir, né, as necessidades daquela mulher, né, mas só as necessidades que fossem financeiras. E todo o resto ficou de lado. E eu tenho visto isso acontecer muito no mundo, né? Até entre cristãos, a gente tem visto, assim, valores muito deturpados sendo passados para os filhos. A gente tem que tomar muito, muito cuidado com o que a gente está passando para os nossos filhos. Por exemplo, você quer ver um valor que tem sido passado no mundo e que até entre cristãos isso tem sido dito? Então vira o pai e a mãe para o filho e fala assim: ah, filho, você tem que namorar bastante para depois casar. Namora bastante, vai fazendo a tua vida profissional e depois você casa. Sabe o que significa isso? Você está dizendo o seguinte para o teu filho: olha, filho, use bastante pessoas, né, porque elas estão lá disponíveis para o seu usufruto, né, para você, sei lá, adquirir um pouco mais de conhecimento, para você se divertir, e depois de ter usado as pessoas, então você escolhe uma lá para casar.
A gente tem que ensinar os nossos filhos que outros seres humanos são muito importantes e valiosos e que as pessoas não estão lá para serem usadas, né? Que elas estão lá para serem valorizadas. As coisas devem ser usadas, né? As pessoas devem ter valor e elas não podem ser usadas. Outra coisa que faz parte, né, dos valores da nossa cultura atual é vamos evitar filhos. É engraçado porque se você falasse isso há 100 anos atrás, as pessoas achariam isso uma verdadeira loucura, né? É só a nossa geração que acha ruim ter filhos, né? Quer evitar crianças, né? Quando eu conto que eu tenho 4 filhos, muitas pessoas chegam a, inclusive, verbalizar: nossa, você é louca, nossa, que loucura. A gente está criando os nossos filhos de uma maneira tão errada que ficou muito difícil educar filhos, né? A cultura do mundo está ensinando que educar filhos é uma coisa assim terrivelmente difícil e a gente está complicando tanto as coisas que as pessoas não querem mais ter filhos. Isso foi inserido, né? Demoniacamente foi inserido na nossa cultura e hoje o demônio não precisa nem se preocupar em matar as pessoas, né? Porque o demônio odeia a vida. Ele já ensina que elas não devem ter filhos para ele não precisar se dar o trabalho de depois ter que matá-las. É muito engraçado isso, né? Porque, aliás, muito triste também, mas muito engraçado comparando com o que era antigamente, né? As pessoas não achavam isso uma coisa legal. As pessoas achavam que filho era o que a Bíblia diz que ele é, né? É um prêmio, é um grande galardão, né? É uma bênção de Deus. E essa é a verdade. Então, não só pense dessa maneira, né? Não pense mais que filho é um peso, que é muito difícil ter filhos, né? Mas encare os seus filhos como uma grande bênção. E isso é tão verdade que a coisa mais terrível para um pai e para uma mãe seria perder um filho. Então, é aí que a gente consegue observar o que de verdade a gente sente, né, por um filho. Então não compre essas ideias do mundo porque elas são terríveis e muito menos verbalize isso na frente do seu filho. Ai, credo, Deus me livre de ter mais filhos. Não, sempre diga para o teu filho que ele é uma bênção, que ele veio abençoar a tua vida, que ele veio abençoar a vida da tua família, que ele é precioso. Isso é muito importante. E é muito importante também que você reconheça isso perante Deus, que você agradeça, que você seja grato aos seus filhos, né? Que você dê valor à vida. A Bíblia diz em Salmo 127:3, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Sabe por que está tão difícil de ter filho? Porque a gente está educando tudo errado, né? Por exemplo, antigamente, e a gente não precisa ir muito mais para trás não, se você for uns 80 anos para trás já está bom. As pessoas tinham 10, 15 filhos. Como que dá para dar o tipo de educação que a gente dá hoje em dia e ter 10, 15 filhos? Isso praticamente é humanamente impossível. Só que sabe quais eram as diferenças? Eu vou te explicar. Ao invés da pessoa querer que o filho fique lá fazendo curso disso, fazendo curso daquilo, sabe o que ela fazia? Ela fazia o seguinte, ela tinha os filhos, então os mais velhos ela educava, né? E esses mais velhos iam educando e cuidando dos mais novos. Dá para ter alguma coisa que ensine melhor a gente a viver, né, que dê uma melhor lição para as nossas vidas e que a gente seja mais enriquecido por aquilo do que criar um outro ser humano? Então, antigamente, as crianças já aprendiam a educar outras crianças, elas já tinham aquela responsabilidade também do cuidado pelos irmãos. Hoje ninguém mais pensa nisso. As pessoas têm poucos filhos, pouquíssimos, ao ponto até de um nem ter condições de educar o outro, porque são idades muito próximas. Mas antigamente era assim que as coisas eram feitas. Vejam como os valores mudaram. Hoje a gente só pensa, que curso vai fazer, que isso, e a gente acaba vivendo numa cultura extremamente individualista, né? Que você só pensa em você, no que vai ser bom para você, fica lá no celular o dia inteiro, nem se importa com o que está acontecendo na casa, nem se intera, né, com as outras pessoas da casa. Então é por isso que ficou tão impossível de ter tantos filhos. Outro péssimo conselho que se dá, e muitas vezes não é nem só para os filhos, mas entre amigos a gente ouve muito essa frase, é: o importante é que você seja feliz. Não acredite nisso, porque na verdade o importante é você fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se você for fazer o que te faz feliz, e provavelmente isso vai ser num curto prazo, sabe o que vai acontecer? No futuro você vai sofrer as consequências, né, do que só te fazia feliz.
Se você ficar o dia inteiro deitado em casa, sem fazer nada, assistindo uma televisão, comendo que nem louco, isso vai te trazer algum benefício? Não, mas naqueles momentos que você está lá em casa, isso vai te fazer feliz, não é mesmo? Então, só que isso não é uma coisa que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você seja uma pessoa produtiva, que se preocupe com outras pessoas. Então, não compre essa ideia do que, então o que importa é que isso te faz feliz. Não, ensine os seus filhos que o que importa é você fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus e só ela é boa, perfeita e agradável. Por mais que agora, momentaneamente, a curto prazo, não pareça a coisa mais divertida de se fazer naquele momento, que aquela não seja a coisa que vai te fazer feliz, a longo prazo só Deus sabe o que vai te fazer feliz. A longo prazo aquilo vai ser muito bom para você e para as pessoas ao seu redor. Então, muda essa ideia de que o que importa é que você seja feliz. Não, o que importa é que você busque a Deus e que você faça a vontade dele. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.